Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Bom, nessa aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês lá no dia 1º, né? Que era sobre aquele capítulo do livro do Robinson Crusoe, ok? Então peguem um livro didático e vamos lá. A página é 62, tá? Vamos fazer a leitura então, O Naufrágio. Eu vou ler junto com vocês agora e começamos a tentar responder as questões, tá bom? Então, o naufrágio. Era medonha a força das águas. O bote acabou virando e nos lançando todos ao mar. Uma onda violentíssima me engolfou e quando tentava desesperadamente voltar à tona, percebi que a marola havia me aproximado da terra. Usando de todas as minhas forças, nadei na sua direção, antes que outra onda pudesse me afastar da costa. Nada percebi dos meus companheiros, desesperado em salvar a própria vida. Uma outra onda me jogou contra uns rochedos e por pouco não desmaiei. Num esforço supremo, subi nas pedras, segurando-me numas ervas e caí de bruços, enquanto o mar rugia atrás de mim. Depois de descansar um pouco, sentei-me e vi onde o navio havia encalhado. Estava tão longe, em meio a um temporal tão impressionante, que era quase um milagre ainda se manter intacto. Foi nesse momento que me dei conta do milagre de estar vivo. A excitação da descoberta de tal modo me alegrou que corri pela praia, dando vivas e fazendo cambalhotas. Só então tive consciência de não ver sinal dos meus companheiros. Olhei em todas as direções. Nada. Como resposta, o oceano me enviou 3 chapéus, um gorro e 2 sapatos de diferentes pares. A noite se aproximava. Tive medo e acreditei ficar mais protegido se subisse numa árvore. Por sorte, achei uma fonte de água doce ali perto e bebi até me fartar. Mastiguei um pouco de fumo para diminuir a fome e subi na árvore. Era tal o meu cansaço que dormi até o dia seguinte. Quando despertei, a manhã já ia alta. A tempestade tinha passado, o sol era radiante e o mar estava tranquilo. Com grande surpresa, vi que o navio continuava preso às rochas. Ah, como o destino é estranho e os desígnios de Deus são impossíveis de prever. Se tivéssemos ficado a bordo, em vez de nos aventurarmos num bote, era bem provável que todos tivéssemos sobrevivido. A meia milha de distância, encalhado na praia, estava o nosso bote vazio. Ao meio-dia, a maré estava tão baixa que podia nadar facilmente até o navio, e foi o que fiz. A quilha estava bem alta e tive dificuldade em subir à embarcação, mas achei uma das cordas com que havíamos descido o bote na véspera. Subi por ali. O navio estava praticamente cortado ao meio, mas a quilha ficava bem alta e tudo ali parecia protegido da ação do mar. Estava faminto e minha primeira providência foi correr à despensa. Enchi os bolsos de biscoitos e fui devorando-os enquanto caminhava pelo navio. Encontrei também um cão e 2 gatos que viajavam conosco. Alimentei-os também e eles me acompanharam na pesquisa a bordo. Precisava de um bote para levar à terra as coisas que pudessem ser úteis, mas tive de me contentar com uma jangada improvisada. Havia muita madeira solta pelo convés. Eu as uni com uma corda e assim obtive a jangada, reforçada com um dos mastros. Retirei o que tivesse utilidade para um náufrago. Revirei os baús dos marinheiros e esvaziei-os das roupas, colocando ali alimentos como pão, biscoito, queijo, carne defumada e um resto de trigo. Estava tão ocupado nessas tarefas que sequer reparei na subida da maré. Separei algumas roupas e outros objetos que me pareceram indispensáveis, como ferramentas, e me apressei em descer a jangada. Lembrei-me também de que necessitava de armas. Na cabine do comandante achei 2 belas pistolas e 2 espingardas, alguns potes de pólvora e um saco de balas. Sabia que no navio havia 3 barris de pólvora, mas não recordava sua localização. O tempo era escasso, precisava retornar com segurança à praia com os meus tesouros. Não tinha certeza de vitória, porque a jangada não possuía mastro ou leme. Confiei na providência. O vento soprava a meu favor. Segui na direção da praia por meia milha, mas fui desviado do lugar onde naufragara.
Achei 2 remos e tentei consertar a direção, mas uma corrente marítima foi me empurrando pela costa. Súbito, a jangada embocou num banco de areia e quase viramos. Assustado, deitei-me de comprido sobre as tábuas e fiquei assim por meia hora, enquanto a maré subia de todo e voltei a flutuar. Agarrei um dos remos e me pus furiosamente a remar, dando impulso na direção da foz e do riacho. No remo tocava já o fundo da areia, mas não quis correr riscos. Soltei o cão e os gatos, que nadaram para a praia. Enterrei um dos remos como uma âncora improvisada e esperei a maré baixar, deixando-me e as minhas preciosidades a salvo na areia seca. Então, gente, nós fizemos a leitura do texto. Agora vamos ali para a página 64, né, do nosso livro didático e vamos responder as questões, fazer a correção dessas questõezinhas aqui que eu já havia pedido para vocês responderem antes, né? Então vamos lá. As narrativas de aventura, gente, elas contam as peripécias de heróis e heroínas, né? Protagonistas de histórias das quais participam. Com base nisso, qual seria a finalidade do texto que você leu? Assinale a alternativa correta. Gente, a finalidade desse texto aqui do Robinson Crusoe, né? Mais especificamente das narrativas de aventura, né? Que contam ali as peripécias, né? De heróis e heroínas, né? Qual é a finalidade? A finalidade, gente, é a segunda opção ali. É entreter, levar o leitor a vivenciar situações em que o personagem enfrenta obstáculos para cumprir seus objetivos, ok? Vamos ali para a número 2. A número 2. No texto, uma combinação de fatores cria a ideia de heroísmo do personagem. Um desses fatores é a forma de apresentar o cenário ao leitor. Bom, gente, aqui. Quais são as características do mar na noite do naufrágio? Vamos procurar ali no texto, né? Será que o mar estava calmo? Acho que não, né? Mas vamos procurar. No texto ele me diz ali que o mar estava revolto, com fortes correntezas e ondas grandes e violentas, tá? O mar estava revolto, com fortes correntezas e ondas grandes e violentas. A letra B pede a opinião de vocês, então a resposta é pessoal, essa cada um vai responder a sua, conforme a sua percepção, ok? Vamos lá para a letra C, então, para fazermos juntos. O que esses aspectos exigiram do personagem? O que exigiram do personagem? Gente, exigiram que ele agisse com determinação e coragem, né? Que usasse a sua força, assim também como a sua inteligência, né? E habilidade, tomando decisões adequadas, como dormir em cima de uma árvore para se proteger de possíveis animais selvagens. Vou repetir a resposta para vocês. Exigiram que ele agisse com determinação e coragem, usasse sua força, assim como sua inteligência e habilidades, tomando decisões adequadas, como dormir em cima de uma árvore para se proteger de possíveis animais selvagens, ok? A número 3. Com base nos fatos narrados, o que fica implícito sobre o protagonista da história? Com base ali na narrativa, com base na maneira como são nos apresentados esses fatos, como são narrados. Fica implícito, né, gente? A coragem, a força física e luta para salvar a própria vida. Então, a coragem, a força física e a luta para salvar a própria vida. Número 4. A número 4. Mesmo demonstrando capacidade sobre-humana de superação dos desafios, algumas vezes Crusoe se comporta como um ser humano comum. Identifique esses momentos. Então, a gente volta lá para a narrativa, né? Para identificar esses momentos em que o nosso herói aqui se comporta como um ser humano comum. Então, nadar para tentar se salvar, né? Para salvar a própria vida. Nadar para tentar se salvar. Sair correndo e dar cambalhotas ao perceber que estava vivo. Sentir medo quando a noite chega. E procurar algo para beber e comer, né? Essas são características bem humanas, né? Sentir medo, sentir fome,
ok? A número 5. Releia esse trecho. O tempo era escasso, precisava retornar em segurança à praia com esses meus tesouros. Não tinha certeza de vitória, porque a jangada não possuía mastro ou leme. Confiei na providência. O vento soprava a meu favor. O trecho cria uma expectativa no leitor, né, gente, de que algo irá acontecer. Que elementos no trecho sugerem isso? O que nos dá essa expectativa? Gente, é o fato da jangada não ter mastro ou leme, né, e estar ao sabor do vento. Ou seja, ele não conseguia dar a direção, né, para essa jangada. Estar ao sabor do vento quer dizer que ela ia na direção que o vento a levasse, né? Então, o fato da jangada não ter mastro ou leme e estar ao sabor do vento. Letra B. Que situações de perigo o personagem temia enfrentar? Os perigos de quem enfrenta o mar, né, pessoal? Como as mudanças de maré e dos ventos, que podem ou não soprar a favor da direção que se quer ir, né? Da direção que se vai. A número 6, ali na página 66. Por que Josué se refere ao que recolheu no navio como meus tesouros, minhas preciosidades? Gente, porque alimentos, roupas, armas eram itens fundamentais, né, para a sobrevivência dele naquele momento, né? Principalmente naquela situação que ele se encontrava. Ou seja, eram elementos, né, objetos de muito valor. Então, porque alimentos, roupas e armas eram itens fundamentais para a sobrevivência dele. Principalmente naquela situação, ou seja, elementos de muito valor. Ok? Número 7. O livro Robinson Crusoe foi publicado na Inglaterra em 1719, ou seja, né, gente, ali no século XVIII. Que elementos do capítulo lido evidenciam que essa história se passa em outra época? Se a gente atentar um pouquinho ali para os detalhes da história, a gente percebe que ele fala ali de baús, né, para guardar roupas e tal. Então, o uso de baús para guardar roupas e de potes e barris para armazenar pólvora, certo? Então, esses são os elementos, né, que evidenciam que a história se passou em outra época, ok? A número 8, gente, considerando as informações do box, saiba mais. Descobridores do Novo Mundo, da página 64, que vocês devem ter lido. E a época em que as aventuras de Robinson Crusoe foram situadas, século XVIII, né? Responda, por que o mar era um ambiente propício para as peripécias dos personagens de aventura? Por que será? Vamos voltar ali para a página 64. Vamos ler aqui rapidamente, né? Esse box aqui para que possamos responder. Descobridores do Novo Mundo. Até os últimos anos da Idade Média, a geografia era quase um gênero de literatura fantástica. Em sua maioria, os mapas feitos na Europa repetiam as ideias dos antigos gregos e romanos. O mundo era formado por apenas 3 partes, a Europa, a Ásia e a África. E 2 mares navegáveis, o Índico e o Mediterrâneo. Esse era o Velho Mundo, que bem ou mal estivera conectado durante 5.000 anos anteriores de história, né? Fora disso, o que havia era trevas, superstição, dragões, assassinos. A invenção que abriu os mares aos exploradores europeus surgiu por volta de 1430. A caravela, obra-prima dos marujos e engenheiros portugueses. Até então, a maior parte das navegações ocorria perto do litoral, né? Em águas conhecidas e mapeadas de antemão. Singrar oceanos e águas nunca antes navegadas era perigoso demais. Os barcos só flutuavam com segurança se estivessem a favor do vento. E a súbita mudança na circulação de ar podia causar naufrágios e fazer até o comandante mais exímio perder o rumo. A caravela era protegida exatamente para superar, era projetada exatamente para superar esses obstáculos. Tá, nós vemos ali o box da página 64, então vamos responder, né? Considerando essas informações. Então, considerando essas informações, e a época em que as aventuras de Robinson Crusoe foram situadas, no século XVIII, responda, por que o mar era um ambiente propício para as peripécias e personagens de aventura? Gente, porque
Os mares representavam os maiores desafios, né, da época, o que alimentava o espírito de heroísmo e aventura nos leitores, ok? Então, gente, só para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a narrativa de aventura e continuamos a nossa correção e falando sobre esse texto do Robinson Crusoe nas próximas aulas, tá? Então, a narrativa de aventura são histórias ficcionais, cuja finalidade é entreter, é instigar a imaginação do leitor, né? Levando a vivenciar as peripécias do protagonista, um herói possuidor de habilidades, coragem, inteligência extraordinárias, né? Que o fazem superar os obstáculos e desafios impostos por um espaço hostil e adverso, ok? Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Nós voltamos numa próxima aula falando novamente sobre o Robinson Crusoe para finalizar essa parte. Ok? Até a próxima!